removido, pede para entrar de novo, tá? Bom. É sempre o Pedro que tem que ser removido. Sempre é o Pedro. Ai, meu Deus, que horror. Pedro. Bom, ainda bem que eu avisei. Bom, então assim, galera, a gente vai começar a falar da tarefa, certo? E também eu mandei uma experiência para a semana que vem bem legal sobre fermentação para nós fazermos juntos na aula, tá? Vocês vão comprar um materialzinho que vai no planejamento e nós vamos fazer juntos, tá? A experiência. A página era 89, né? Que fala da importância dos micro-organismos. Então, a minha aula com quinto... da experiência. Não está no livro, é uma outra experiência que eu coloquei, não é do livro. Ah, entendi. É uma experiência que eu já fiz há vários anos, ou agora que começou a gravá-la. E ela é bem legal, eu acho que vocês vão gostar. Bom, então assim, eu vou começar... Desde quando o Pedro foi removido. E para mim não apareceu, para mim apareceu agora, só que estranho. A aula do quinto ano deu vários bugs, como vocês dizem, né? Foi desligando, e eu tive que entrar pelo celular. Então, vamos ver se agora vai ser melhor, tá? Não, qualquer coisa... Quando eu entrei no computador, a minha internet principal, né, tava meio que falando que tava desconectada, mas eu tava conectado. Aí eu conectei na pior internet aqui de casa, que eu não... que é a pior. Aí eu conectei, a internet estava muito boa. Aí depois eu fui tentar conectar de novo, era só um bug. Ah, que bom. Mas... E a Isabel me deu uma dica legal ali, ó, que na realidade pode parecer simples, mas eu não fazia muito, que é reiniciar o computador, né, Isabel? E eu fiz isso, e depois daquele dia, o livro não travou mais. Então, assim, eu acho que é reiniciar todo dia, no final do dia, né? Vivendo e aprendendo, ó. Estamos juntos, depende do computador. Se o computador for bom, dá para reiniciar uma vez por semana só. Ah, é? Ah, então tá. Então tá bom. É que esse meu, na realidade, ela é lá da escola, porque o meu deu um problema e eu peguei um da escola emprestado. Eu acho que é bom, né? Vamos ver. Tá, por enquanto tá indo. Hoje tem atualização. Porque você inicializa um pouco mais. Sim. Bom, vamos para a página 89. Oi. Fala, Bernardo. Hoje tem atualização no meu computador. Hoje não. E eu desligo o meu computador com Alt F4. Alt F4? Ah, bom, daí eu não sei o que é. Mas é um modo de reiniciar, não é, Arthur? Alt F4, você pode... quando você clica Alt F4, depois Enter, você desliga o computador. Mas o Alt F4 também coloca mais opções na hora de desligar. Pode hibernar ou suspender. Não, suspender já tem a opção ali, tem algumas coisas assim, certo? Tá, lá. Se você clicar Alt F4 numa janela, sai da janela que você tá, mas não desliga o computador. Ah, outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui, ó, gente, segunda-feira era para ter entregado tarefa de matemática, né? Tem gente que não mandou ainda, então vamos lá, não esqueçam. Depois chega no final do trimestre. Nossa, me comprometi a fazer toda ali. Meu Deus, eu vou fazer. E assim, ó, o que acontece? Depois, só um pouquinho. Depois vocês não entregam, daí chega lá no final do trimestre, não lembra mais o que era, não lembra mais o que tem que fazer. Então, assim, ó, procurem fazer e mandar, tá, gente? Bastante gente tá de nota 10, que já mandou no primeiro dia, tá bem bonitinho, tem gente que tá mandando. Então, só não esqueçam, tá? Porque daí nós estamos em frações já. Aquela era a divisão. Daí depois vocês se perdem na hora de mandar e tal, né? Mas só para lembrar, vamos lá então. Vou abrir. Rapidinho. Fale. Eu mandei a minha. Chegou para você? Chegou, a da Clarinha chegou. Só não corrigi ainda porque eu vou deixar para o final de semana. Porque eu tô meio corrida aqui, mas tá, chegou sim. Chegou de um monte de gente. Bom, vamos lá então. Então a importância... Pode. Tá. Vai lendo no teu livro ainda. Vai lendo no teu livro, tá bem? Importância dos micro-organismos. Eu sempre leio do meu livro. Por que a comida que congelada dura mais tempo? Por que a baixa temperatura dificulta os
que os micro-organismos no alimento se reproduzam, impedindo o apodrecimento. Há 10 mil anos, o ser humano só comia alimentos frescos, fossem caçados ou colhidos, pois as tribos eram nômades e não guardavam alimentos. Isso mudou quando se fixaram e começaram a armazenar a comida para os períodos de escassez. Percebendo que no frio os alimentos duravam mais, a técnica de congelamento pode ser usada com carnes, vegetais, cereais e laticínios. Quando congelamos, o alimento abaixa a temperatura, impede a proliferação de micro-organismos, pois eles não conseguem se reproduzir em temperaturas mais baixas. Porém, o processo não mata as bactérias. Ao descongelar, elas voltaram a se reproduzir. Muito bem. Isabel, tu quer falar alguma coisa sobre o texto? Meio que sobre o texto. O negócio que a gente está vendo da geografia casa bem com esse negócio, porque a gente acabou de aprender o nomadismo. Quer dizer, não sei se é assim que fala. Ótimo. Eu acho que é assim que fala. Pode sim, nomadismo. Nomadismo. Muito bem. E o que vocês entenderam disso em história, então? Vamos puxar o... A gente entende. Porque eles ficam andando. Deixa ela falar primeiro. Mudando de lugar. Eles não ficam tipo a gente. A gente não é nômade, a gente fica numa casa, a gente mora numa casa. Mas eles vão andando. Caçam num lugar, comem e vão pro outro. Caçam num lugar, comem e vão pro outro. Mas, tipo, eles só vão embora quando toda a comida acaba. A gente não. Quando toda a comida acaba, um lugar que a gente vai, supermercado. A gente vai para o supermercado, para uma... Bom, então isso que a Isabel falou, ó, é bem isso aí. Ó, tô gostando de ver é o Miguel que tá ali, né? É o Reverse? É o Miguel? Não, então, tipo assim... Ó, gostei de te ver aí, hein? Fica aí com a gente. Bom, então assim, galera, o nomadismo, então, muito bem, eles se deslocavam, né? Por vários motivos. Vocês estudaram os motivos que eles se deslocavam? Eles se deslocavam por causa do alimento. Não tinha mais comida e eles não plantavam, né? Eles não cultivavam. Cara, o Reverso tá com a câmera ali, né? Eles extraíam. Isso mesmo, eles chegavam... Né? Faz o extrativismo. Isso, muito bem, Isabel. Eles se alimentavam do que tinha ali, quando não tinha mais, eles iam procurar um outro local, né? Não, então, por isso, eles não... Oi. Pode acabar de falar, depois eu falo. E depois isso mudou, e quando isso mudou, eles começaram a cultivar os seus alimentos, então eles não precisavam se mudar mais, né? Só que daí eles tiveram que, então, cultivar o seu alimento, né? Produzir, e tinham que também ter técnicas de manter ele bom, em bom estado para consumir, né? Cozinhava num dia, então comer tudo no dia, o que faria? E daí o que eles conseguiram ver? Que no inverno... Oi? Aí eles Pode falar, Isabel. Outra pessoa que vai comer aquilo no dia ou congela, né? Isso, que também tem um nome, né? O escambo. O escambo, muito bem. A troca, muito bom. Tá bem relacionado. Eu vou até falar com o Padilha para a gente fazer um trabalho. Então, hein? Tá bem relacionado ao assunto. Em vários momentos, gente, da carreira de estudante de vocês, história e geografia, ó, estão sempre... geografia e ciências, desculpa, estão sempre bem ligados. Então, assim, tem tudo a ver. Geografia de mapas. História e geografia, porque às vezes vai falar do núcleo da Terra, vai falar do núcleo da Terra, tá? Vai chegar um momento que geografia vai falar do núcleo da Terra. Núcleo da Terra a gente estuda em ciências também, as camadas da Terra. Isso vai ver em geografia e vai ver em ciências também. Bom, tipo então... Assim, a Maria está estudando isso. Isso mesmo. Tipo assim, então, agora é muito fácil a gente coletar comida. É meio que assim. Na realidade não coleta, né? A maioria não coleta. Quem é que planta aí?
Não sei, mas é tipo antigamente. Não, mas Sim. antigamente. Estou subindo numa árvore. Coletei agora. Coletei. É a modernização, né? Aí, tipo, vamos lançar a maior piada de todos os tempos. Quem ama comer, o seu super-herói favorito é o supermercado. Tá, vamos lá então. Vamos lá, piadinhas à parte, né? Muito bem. Então tá falando aqui, galera, da importância de uma técnica de congelamento para evitar a proliferação dos micro-organismos. Quando a gente criou o nosso meio de cultura, que uns ainda têm, mas para cultivar os nossos micro-organismos, o que aconteceram? Eles se multiplicaram ali, eles foram se alimentando e proliferaram, foram se reproduzindo, certo? Por quê? Porque eles tinham uma temperatura adequada e alimento adequado. Então, por isso que se congela, para eles não terem como se alimentar daquele alimento que está congelado. A baixa temperatura faz isso, eles não se proliferam. Agora, se tirar, né, descongelou ele, e daí ele pode, novamente, eles podem se multiplicar, tá? Então é isso que está falando esse texto. Oi. A gente sabe qual é uma técnica de esquentar alguma coisa? Ou botar para gelar? Se você mora num lugar, tipo, um lugar que tem um vulcão, aí você cava um buraco e joga comida dali. Aí a terra fica bem quentinha. Ou no Polo Norte, você cava um buraco pois é. e esquenta. E daí já aquece ali. Pode ser. Bom, então vamos às perguntas, grande, porque eu quero falar um pouquinho hoje da... Bem grande. Que fator ambiental dificulta o desenvolvimento dos micro-organismos? Tá? De acordo com o texto. Posso falar a minha? É bem simples. O congelamento. A gente está falando disso agora. O congelamento. Congelamento. Isso, ou seja, baixa temperatura. Por isso que a gente não colocou as nossas meios de cultura no refrigerador, né? 2. Eu posso colocar aqui, ó. Em algumas... Pode. Vai lá. Eu posso ler a minha também? Tá, primeiro vamos deixar o Joaquim. Tá. Porque o leite... Tá, em algumas embalagens de leite longa vida, encontramos o dizer, após aberto, manter em geladeira. Por quê? Porque o leite pode ficar com micro-organismos. E o leite é uma fonte de proteína para os micro-organismos. Perfeito. Posso falar a Oi. minha? Pode, depois eu comento. Tá. É diferente da dele? Meu Deus do céu. Sim, prof, é diferente. Por quê? Eu acho que a Isabel tá querendo falar que o dedo dela tá ali. Já estamos vendo. Tá. Vai. Porque quando o produto entra em contato com o ambiente, pode ser contaminado, mas na geladeira ele conserva. Porque, Muito bem. tipo, o nosso Isabel. ar é meio que contaminado, assim. Sim, meio que não. Sim. A gente que é imune a umas coisas que tem no ar. O leite, não. Nós temos o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, por isso que é importante estar bem alimentado, com vitaminas e não salgadinhos, que nem eu falei no 5º ano ali antes, e não só com produtos industrializados, bastante fruta, verdura, né? Vai lá, Isabel. Será que tem canhão no nosso sistema imunológico? Deve ter, né? Tem os glóbulos brancos, são a defesa, lembra que eu falei? Mas eu vou dar minha vez aqui, ó. Pois não estará mais lacrado. Tá, tudo que vocês falaram tá correto. Então, assim, ó, só um pouquinho, eu vou juntar tudo que vocês falaram. Então, a nossa atmosfera, o ar que está em volta da gente, ele é formado por vários gases, como a gente viu, e também tem vários micro-organismos, muitos causadores de doença, certo? Que a gente já está falando sobre isso também. E o que acontece? Eles vão encontrar no alimento nutrientes, proteína, né? Eles vão se alimentar. Então, eles vão se alimentando, certo? Eles vão crescer, vão multiplicar e vão estragar o leite,
certo? Por isso que não dá para deixar fora do refrigerador, certo? O refrigerador, ele vai dificultar a proliferação dos micro-organismos, ou seja, eles se multiplicarem. Mas também, se deixar ali por muito tempo, o leite também vai estragar, por exemplo. Tem alguns alimentos que também vão, só que leva muito mais tempo, né? Por isso que os produtos têm a validade de conservação, mas leva muito mais tempo. Então, recapitulando, fora do refrigerador, né? A temperatura aumentou, os micro-organismos conseguiram entrar. Pronto, fizeram a festa. Ô, prof. Oi. Tipo, antes, morango, né? É minha fruta preferida. Aí era mó difícil de encontrar bom assim. Então, aí agora, né? Eu tenho uma horta de morango. Aí eu tava observando os morangos. Depois de uma chuva que veio muito vento, eles estragaram. Sim. Sim. A minha também, a minha hortinha também. Mas é uma boa morango, hein? Porque o morango sem agrotóxico é ótimo. Ele é um dos vegetais, né, das frutas que mais é utilizado agrotóxico para se manter, para ele crescer rápido, é o morango, né? Então, é legal isso. Bom, a última questão. Quem vai? A proliferação de micro-organismos faz parte da produção de alguns alimentos. Oi? Podia falar dois, porque meu computador tinha bugado, eu tive que ir pro celular. Pode. Peraí, só um pouquinho. Tu quer ler a 2, Heitor? Aham, porque meu computador tinha bugado e eu queria ler a 2. Tá, então tu vai na 2, depois a Manu vai na 3, tá, Manu? Eu posso ir? Pode. Porque aberto pode estragar. E ele precisa de refrigeração porque tem oxigênio. Isso. Assim, ó, gente, vocês têm que prestar atenção, né? Vocês estão falando certo, que ele vai estragar e tal, mas vocês já podem colocar os termos que vocês já sabem, né? Fora do refrigerador, a temperatura aumenta, né? E os micro-organismos, então, que estão presentes no ar, começam a se proliferar, a se reproduzir, tá? Vocês podem colocar, na realidade, devem colocar como a gente está estudando já, né? Beleza, estragou, a gente sabe, mas por quê? Vocês já sabem por quê, né? Então, agora perguntou aqui, ó. Manu vai ler a 3 e a gente vai conversar mais da 3. Vai lá. Pode ler, Manu. A proliferação de organismos faz parte da produção de alguns alimentos. Você conhece alimentos feitos a partir da ação de micro-organismos? Converse com seus colegas e faça uma lista desses alimentos. Eu fiz que é azeitona, vinho, chocolate e cerveja. Isso. Quem mais? Eu não ouvi direito, prof. Ela falou chocolate, cerveja, azeitona e vinho. É aquela e vinho. lista que tinha feito no caderno. Aquela lista, exatamente. Posso falar, prof? E pode, Bernardo, pode. Não, cerveja, vinho. Aí, nesses todos tem leveduras. Levedura, perfeito. Queijo, picles e salames. Láctea. Bom, então é Láctea. isso. Então, o que vai acontecer nesses produtos? A fermentação de fungos, às vezes algumas bactérias que vão fazer essa proliferação. Eles precisam proliferar para fazer o crescimento. É isso que a gente vai fazer um exemplo de crescimento de levedura com utilização do fermento na próxima aula. Como é que a gente faz um bolo crescer? Prof, o que é láctea? A gente através do leite. Láctico vem de leite. Por exemplo, quando a gente vai fazer um bolo, a gente precisa colocar um fermento, né? Tem o fermento químico e o fermento biológico. O fermento biológico, então, que é o que vai estar na nossa experiência semana que vem, ele tem a levedura, certo? E a levedura é um fungo que vai fazer... Bom, não quero falar muito agora aqui, senão eu vou estar dando todo o relatório que eu vou pedir depois. Mas
A levedura, ela vai produzir, vai fazer o crescimento, porque ela vai liberar gases, um gás, certo? Que faz o pão crescer, que faz a cerveja ter espuma, né? Que vai fazer o funcionamento de alguns alimentos, certo? Então, é isso que a gente vai verificar. Estou vendo uma perna ali que deve ser do Bernardo. Vai lá, ô Isabel. Então, a levedura é esse negócio? A levedura é um fungo, é um tipo de fungo que vai estar que ele é utilizado. A gente já viu que tem fungo que é utilizado na medicina, né? Que é o penicillium. Essa é a levedura, é um outro tipo de fungo, que é o. Isso mesmo, que vai liberar um gás que faz crescer. Isso mesmo. Pode falar, Isabel. Tá. A marca que eu coloquei foi palmito em conserva, molho de pimenta, chucrute, missô, kimchi, shoyu e vinagre. Muito bem. Nós vamos continuar aqui, ó, com essa parte que está embaixo da imagem, ali, na página 90, que a gente não falou muito ainda. Existem fungos e bactérias que são utilizados na produção de alimento. Então, aqui nós não lemos. Eu gostaria que vocês pegassem um marca-texto, um simples lápis, tá? Para sublinhar, para marcar coisas importantes, porque eu vou mandar algumas atividades de revisão para a gente fazer de ciências, tá? Para não ficar tão vago, porque a gente fala, tá, é realizado na produção de alimento, tá? Mas que alimento? Como é que funciona, tá? Para vocês conseguirem pensar, escrever direitinho ali. E daí vocês já vão ter marcado ali quem precisar consultar o livro, tá bom? Só me avisem da hora, tem tempo ainda, mas para a gente não se perder. Bom, quem continua a leitura? 58. Tem tempo ainda. Quem vai? Eu, Tá, o Bernardo já leu. Quem foi o outro eu? Gabi. Foi a Clara? Gabi. Foi a Gabi, vai, Gabi. É que vocês botam os nomes ali que, nossa, eu não reconheço. A gente tá no 10, né? Não, aqui é o nome dela, mas. Deixa. A gente tá no Tá, 10, vai lá. né, prof? Como assim no 10, amiga? Tá, já achei a página. Na tava página meio 90. perdida. Sim. Tá? Existem fungos e bactérias que são utilizados na produção de alimentos. É o Sublinhem. Quais são os micro-organismos? Só um pouquinho. Fungos e bactérias. Vai lá. É o caso dos fermentos biológicos usados na fabricação de pães e bebidas. Sublinhem. Fermentos biológicos. Porque tem o fermento químico, né? Que é diferente. Biológico, ó. Por que o nome biológico e não químico? O que é a diferença de outro? Que é meio natural ou biológico? Biológico, muito bem. Bio vem de vida. Então vai ter que utilizar algum ser vivo. O químico, Oi? ele tem substâncias químicas. Químicas. Isso. E biológico, ó, sempre lembrem, quando falar de biológico, biologia, o termo bio sempre se refere à vida. Então, vai ter algum ser vivo ali que está ajudando, está contribuindo para alguma coisa, tá? Beleza. Pode continuar, Gabi. Mais um parágrafo, depois outro. No processo da fabricação de pães, o fungo utiliza o amido, substância presente na farinha, como alimento. Nesse processo, ocorre a liberação de gás. Ô, prof, é pra sublinhar alguma coisa? Você já falou. Só um pouquinho, deixa a Gabi ler, daí eu já vou falar. Desculpa, Gabi. Nesse processo, ocorre a liberação de gás carbônico no interior da massa do pão, o que a deixa mais macia e porosa. Muito bem. Então, já está falando aqui o que é da atividade da semana que vem, mas não tem problema. Então, assim, ó, a levedura, gente, é um tipo de fungo que vai estar presente na produção do fermento, certo? Então, ele é colocado na massa, certo?
e ele se alimenta do amido. O amido é o que vai estar na farinha, é um tipo de carboidrato que vai estar ali na farinha, certo? Então, o fungo se alimenta desse amido e ele libera gás carbônico. Esse gás carbônico é um gás, como a gente já estudou. Então, esse gás, galera, ele vai fazer o pão crescer, ficar fofinho, ficar poroso, tá? Ô, prof, nossa, esse gás a gente E vai estudou fazer- faz muito tempo. Não, tipo, nossa, novidade, gás carbônico, o que que é mesmo? A gente já estudou Não, mas gás carbônico a gente utilizou. Gás carbônico a gente estudou no semestre passado, no sei, mas conteúdo tu falou passado, né? Mas tu falou que parece que a gente não estudou ainda. É que tu falou assim, Muita gente fala, ó, existe não gás. entendi nada. Tá todo mundo falando junto. Bom, Ô, prof, é que tu falou meio que, tipo, parecia que a gente não tinha aprendido ainda, sabe? Um gás novo, assim, tu falou. como vocês são espertos, então, tá tudo Existe aqui. um Bom, gás, sabe? O nome dele é gás carbônico. tá. O próximo parágrafo. Bactérias e fungos são utilizados na produção de queijos. Eles são colocados no leite, retiram dele alguns nutrientes e liberam substâncias que dão cor, cheiro e textura ao queijo, dependendo do tempo, da técnica e do tipo de micro-organismo utilizado. Podem ser produzidos diferentes tipos de queijo. Muito bem. Então, aqui, galera, só um pouquinho, Clarinha, eu já te chamo. Então, aqui a gente está vendo, ó, que os micro-organismos que são utilizados na produção de alimentos são basicamente 2. Quais são? Fungo Fungos e bactéria. bactérias. Isso tem que ficar bem ciente, tá? Fungo e bactéria, tá? Na produção de queijo, por exemplo, alguns tipos de fungo, alguns tipos de bactéria. Na fermentação, o principal é a levedura. Eu acho interessante anotar ali, ó. Quando tá falando aqui, ó, gente, fermento biológico, ó, olhem aqui. Eu vou fazer aqui um azul, ó. Ficou amarelo aqui, ó. Faça uma seta, ó, puxa para cá e escreve. Isso, mas faz uma seta e escreve assim, ó. Técnica da fermentação. Eu escrevi fermento através natural. de uma levedura, que é um fungo. Eu escrevi só fermento natural. Mas olha o que eu tô falando. Não, Tá, mas então, gente, eu tô falando outras... Não, galera, só um pouquinho. O que eu tô falando é bem importante. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu ia escrever no quadro e eu ia verificar se todo mundo ia copiar. Então, é importante colocar ali, ó. Eu fiz aquilo de amarelo, faz uma flecha e escreve técnica da fermentação, realizado por um fungo do tipo levedura. Porque não é um cogumelo, por exemplo. Não. Ele tem um nome. Puxar a seta da onde? Aqui, ó. Não, ô, prof. Tá vendo aqui, Marina, onde eu botei de amarelo? Verdade, só um pouquinho. Vocês estão vendo essa parte amarela aqui, gente, que eu sublinhei? Uhum. Mas é... Que eu destaquei? Sim ou não? Sim. Tá, só um pouquinho. Ali, eu tô respondendo a Marina. Ali faz uma seta. Deixa eu terminar de explicar para a Marina. Ali faz uma seta e escrevam técnica da fermentação através da levedura, que é um fungo. Isso é importante, porque depois a gente vai precisar desse termo, daí vocês vão ter que procurar, não vão lembrar. Então, coloquem certinho. Isso se chama estudar, fazer anotações, tá? É importante. Tá, Bernardo, pode falar agora. Não, e aquelas coisas que você falou que a gente ia marcar? Tem que marcar esse fermento biológico? Mas, tipo, o prof marcou ali, ó. Acabei de marcar, sim, com certeza. Mas também tem que botar essas bactérias. Fiz outro sublinhado aqui, ó. Bactérias e fungos utilizados na produção de queijo, tá?
Também é importante sublinhar. Eles vão liberar lá dentro, eles estão se alimentando, eles vão retirar alguns nutrientes para eles se alimentarem e eles vão dar uma cor específica para o produto, um cheiro, uma textura, tá? Ô, prof, então, lembra aquela flecha que você falou para puxar? Então, qual é o texto que você tem que escrever? Eu me perdi um pouco. Ah, sim, porque tu estava falando junto comigo, né, seu malandro? Então, puxa ali, ó, escreve fermentação através da levedura, que é um fungo. Técnica da fermentação pela levedura, que é um fungo. Aqui na imagem do queijo, ó, tem uma legenda. E embaixo do pão também, ó. As leveduras, um tipo de fungo, são responsáveis pelo crescimento da massa do pão. Sublinha aqueles foguetinhos lá que a gente combinou da última aula. Ó, depois aqui tá falando dos queijos, ó. Esses queijos são de diferentes tipos, né, galera? Tanto que tem um queijo que tem um cheiro, tem um queijo que tem um cheiro mais forte, que tem diferentes nomes, né? Então, vocês podem começar a procurar, quando comprarem esse queijo, olhar no rótulo Ei, o nome professora, do fungo que está ali, o nome da o queijo bactéria, mais né? salgado e o queijo menos salgado tem a ver com isso também? Ou é porque a pessoa põe sal no queijo? Não, daí é da quantidade de sal mesmo. Mas o cheiro, Isabel, sabe aquele queijo que é o mais... Tem aquele cheiro que é o qual é o... Eu não sei qual deles que é o mais... Quem gosta de queijo aí sabe. Tem o Roquefort, Camembert, eu não sei qual que é o mais... Tem queijo de cabra, tem Eu sou nisso esses dias. Gorgonzola. meia pura. É. Então, vocês quando compram, podem começar a olhar no rótulo para destacar o queijo ali. Oi. O queijo Gouda, ele tem a casca rosa. Não, Ó, viu, prof, então? É um micro-organismo ali que vai produzir essa cor. Pode ser, né? Pode ser que ele vai ajudar. Fala, sabe o Bernardo. queijo suíço, prof? Aquele lá cheio de Sei. bolinhas? Eu comi esses dias. Uhum. É bom, né? Ó, diferentes tipos de queijo podem ser produzidos com a participação de micro-organismos, tá? Então, daí vai ser bactéria ou fungo, depende, tá? Então, é importante ficar bem claro isso, que vírus não vai estar presente nisso, né? É bactéria e fungo, tá? Aqui, ó, nós já fizemos pesquisa, recorte e colhe em imagens de alimentos, além dos citados, que envolvam ação de micro-organismos. Vocês já fizeram essa parte aqui, né? Bom, por enquanto, gente, pelo que nós falamos até agora, tudo tranquilo? Nós temos um tempo ainda, eu já vou iniciar outro conteúdo. Iniciar não, a gente já vai seguindo, falando de biocombustível. Ó, nome bio, combustível. O que quer dizer? Antes de ler, o que será que quer dizer? Combustível da vida. Combustível da vida. Ele é da vida. Combustível de algo que já foi vivo? Isso, ele vai estar relacionado vai ter algum ser vivo relacionado a ele, né? Na sua produção. Bugada. Tá? Mexe o mouse. A apresentação? Tá, agora eu vou começar a mexer, ele funciona. Tá. Mas nós estamos na página 91, tá? Vai dar para começar a leitura e eu explicar um pouco. O que não der, nós vamos continuar na segunda. Combinado? Biocombustível, tá? Então, ó, primeiro parágrafo. Os micro-organismos também são utilizados na fabricação do biocombustível. Ó, lembrem, ó, que eu tô grifando, é importante grifar, tá? Então, tá falando de combustível produzido através da ação de alguns micro-organismos. Quem vai ler o primeiro parágrafo que queria ler antes e não deu? Era a Isabel que queria ler? O dedinho tá sempre aqui. É tu? Uhum. É o Bernardo? Tá tudo... O Bernardo que é sempre. Então vai lá, Isabel. Ah. Sim, que bom, né? Pelo menos
Quando ele for adolescente, tomara que ele continue, né? Imagina aquela sala monótona, onde só tá... Claro, até lá a gente não vai ter isso, né? Mas tá só todas as câmeras fechadas, tá lá o Bernardo animadão, ó, Bernardo, ó pra ti, ó, coração. Vai lá, Isabel. Oi. Prof, a tua tela da apresentação tá toda embaçada. Mas, prof, sabe o que eu acho? Assim, ó, galera, nós temos 3... Ó, gente, ó, só um pouquinho. Nós temos 3 minutos. Eu não tenho como... Agora de novo, leiam no livro, tá? Uhum. Se eu voltar, até ela voltar, já acabou a aula. Vai lá, Isabel. Os biocombustíveis são um tipo de combustível de origem biológica que utilizam na sua fabricação vegetais como cana-de-açúcar, milho, mandioca, beterraba e entre outros. Os principais tipos de biocombustíveis atualmente utilizados são o etanol e o biodiesel. O etanol usado como combustível para... Biodiesel. Peraí, só um pouquinho. Ó, Isabel, só um pouquinho. Ó, importante aqui, ó. Só um pouquinho, gente. Ó, combustíveis biológicos, que a gente já sabe o que quer dizer, eles vão utilizar de alguma maneira seres vivos, ó. Então, para fabricar eles, ó, vegetais como cana-de-açúcar, sublinhem isso que eu estou sublinhando, tá? Então, vamos ver como é que isso funciona. Vão ter micro-organismos. A gente sabe que já tem ali a utilização, a participação de alguns vegetais. Vamos ver como é que entram os micro-organismos nisso. Vai lá. Mas uma coisa, sabe o que eu imagino? Que quando voltar à escola, não vai acontecer isso, mas quando voltar à escola, sabe o que vai acontecer? Os alunos vão, sei lá, criar uma placa, vão pegar uma caixa, botar 2 furinhos assim e câmera fechada. Já falei isso. Ai, Bernardo. Bernardo é muito criativo. É, muito criativo. Ó, prof. Acaba 15h15. Sim, tem mais 1 minuto ainda. Fala, Felipe. Não, eu tava pensando aqui em ciências e tal, e eu tava pensando em todas as aulas de campo que você tá nos devendo pro 5º ano. O Joaquim Farias está fazendo uma lista já. Não, prof, tipo, deixa eu citar algumas coisas. Imagina no 5º ano, se a gente fizer todas que eu tô devendo e que o Padilha tá devendo, a gente vai sair toda semana. Não, prof. Legal. A lista toda. Prof, uma coisa que você tem que você falou que a gente ia fazer que é em aula, pizza. Ah, pizza, tá bom. Como diz a minha pequenininha, pizza, mãe, pizza. Pizza. Oi. Eu ia chamar de mamãe, prof. Oi. Pode falar. Vai ter gincana? Oi. Vai ter gincana? Gincana? Ah, esse ano não, né? Mano, já foi a gincana. Esse ano não. E não vai ter aqueles jogos internos. Já foi. Eu amo a professora. Bom, galera, eu tô coletando medalha. Ah, pô. Eu queria tão jogos internos. Ué, vocês podem colocar na lista de pedir para a escola lá fazerem 2 gincanas, ó. Eu tô colecionando. Bom, galera, medalhas. Vai ser 2 gincanas na praia e 2 jogos internos. Olha que maravilha, o Rodrigo vai gostar. Fala, Clara. Quando eu era pequenininha, eu não conseguia falar pizza, eu falava pista. Ai, criança. Eu também falava pizza. Bom, galera, assim, ó. Acabou nosso tempo, tá? Eu falava pizza. E como? Falava mais.